Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o treinamento em simulador virtual, vamos estudar nesta videoaula o triplicador de tensão. Vamos analisar as formas de onda no osciloscópio, vamos analisar tensões em pontos importantes estratégicos do circuito e vamos analisar a amplitude e frequência da tensão de Ripple, que é a tensão disponível na carga. O circuito clássico de um triplicador de tensão é este aqui. A alimentação está sendo feita através do secundário de um transformador abaixador. Então, eu tenho aqui 120 volts na entrada, relação de espiras 10:1. Então, terei aqui disponível no secundário do transformador 12 volts. Muito bem. Vamos ver como é que funciona o circuito. Vamos começar a fazer a análise através do semiciclo negativo. No semiciclo negativo, os diodos D1 e D2 vão estar polarizados diretamente e vão se comportar como chave eletrônica fechada, enquanto que o D3 vai estar polarizado reversamente e comporta-se como uma chave eletrônica aberta. Analisando o sentido de corrente nas duas malhas, nós vamos formar aqui duas malhas. Uma malha em que eu tenho o capacitor C1 carregando-se com o valor de pico da tensão. Observe aqui então o sentido da corrente, fechando do mais para o menos. E essa outra malha, eu tenho aqui sentido da corrente, também fechando do mais para o menos, fazendo com que esse capacitor se carregue também no valor de pico da tensão. Muito bem. Vamos dar uma calculada nesse valor de pico. Então, eu tenho aqui 12 vezes 1,41, 16,92 volts. Eu levei em consideração aqui diodo ideal, nos dois casos. Muito bem. Vamos ver agora o que acontece com o semiciclo positivo. Ocorre o contrário, ou seja, esses dois diodos aqui, D1 e D2, vão estar despolarizados e vão atuar como chave eletrônica aberta, enquanto este, por estar polarizado diretamente, vai atuar como chave eletrônica fechada. Analisando o sentido da corrente do mais para o menos, então este capacitor vai se carregar com o valor de pico da tensão mais a tensão remanescente em C1. O que eu vou ter aqui, então, em C2? Que tensão vou ter aqui em C2? Tensão VC1, que é 16,92 volts, mais 16,92 volts, o valor de pico da tensão que este capacitor obtém a partir do momento em que eu tenho semiciclo positivo. Então, aqui está o circuito fechado. Muito bem. Qual é a resultante na carga? Então, teoricamente, eu teria VC1 mais VC2 mais VC3, que me dá 50,76 volts. Ou, medindo a tensão em C2, eu tenho 33,84 volts e em C1, 16,92 volts. Isso nós podemos comprovar. Eu vou abrir os voltímetros. Deixa eu dar uma simulada. E vou abrir os voltímetros. Então, vamos lá. Esse voltímetro aqui, tensão de entrada, 12 volts, AC. Aqui, tensão em cima de C1, 16,92 volts, aqui eu tenho 15,382. Vamos medir a tensão em cima do capacitor C3. Essa tensão aqui. 15,48, por aí. Vamos medir a tensão em cima de C2. Veja bem que é o dobro da tensão, praticamente o dobro da tensão existente em C3. Lembrando sempre que eu estou levando em consideração o diodo ideal para os cálculos, por isso essa diferença que existe entre valor calculado e valor medido.
E aqui na carga eu vou ter então disponível a soma dessas duas tensões. Está aqui, ó, 45,628 volts. Muito bem, vamos ver como é que fica no osciloscópio a análise do triplicador. Está aqui. Canal A, medindo que neste ponto. Canal B, exatamente a tensão em cima da carga. A tensão em cima da carga é exatamente essa aqui. Então vamos dar uma parada aqui no sistema para dar uma medida. Veja bem, isso aqui é tensão de Ripple. Valor máximo retificado, valor mínimo retificado. Vamos escolher um ponto intermediário entre valor máximo e valor mínimo retificados para estabelecer uma medida através do osciloscópio na carga. Mais ou menos aqui. Eu tenho aqui 45,511 volts na carga. Valor medido pelo voltímetro, 45,63 volts. Muito bem, vamos analisar agora essa tensão de Ripple. Eu vou desligar o canal de entrada e aqui eu vou selecionar para medir AC. Vou ajustar a sensibilidade vertical. Vou dar uma expandida. Isto. Vamos lá, vamos medir então a tensão de pico a pico de Ripple. Está aqui, algo em torno de 1,292 volts. 1,3 volts arredondando. Vamos medir agora a frequência da tensão de Ripple. Base de tempo aqui, 8,449 milissegundos. Vamos fazer o cálculo aqui da frequência. Então, 1 dividido por 8,449 vezes 1000. Eu tenho aqui uma frequência próxima de 120 Hz. Significa, então, que esse triplicador é um triplicador de onda completa. Muito bem. A exemplo do que acontecia no dobrador de tensão de meia onda e de onda completa, esse capacitor aqui o valor desse capacitor aqui, desses capacitores, é muito importante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar 10 vezes o valor desse capacitor. Vamos ver que essa tensão disponível na carga vai aumentar por conta de que a tensão de Ripple vai diminuir. Vamos lá. E aqui, então, vamos fazer a simulação. Observe que a tensão de Ripple caiu e houve um aumento na tensão disponível na carga. Então, isso aqui é basicamente o funcionamento de um triplicador de tensão. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!